Olá, abençoado, graça e paz, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero aqui compartilhar uma mensagem do Senhor para que possamos refletir como Deus é maravilhoso. Amém? Deus, Ele nos honra a partir do momento em que temos a atitude de honrar ao Senhor. Então o Senhor começa a realizar coisas que até o momento a gente pensava que não aconteceria em nossas vidas. Aleluia! O Senhor, Ele preza para que possamos honrá-lo o tempo todo. Amém? Deus, Ele se agrada quando nossa primeira atitude é fazer com que o Senhor faça parte da nossa vida e até mesmo da vida de outras pessoas. Desejamos de Deus muitas coisas, mas deve partir de nós honrá-lo o tempo todo. Amém? O Senhor traz uma mensagem para você para demonstrar o desejo de Deus de te abençoar, de te dar presente, te presentear de coisas que você nem pede para Ele, porque esta é a vontade do Senhor. Amém? Deus traz aqui algo nos ensinando, como um exemplo que está na sua palavra, de uma simples atitude, de um posicionamento certo perante ao Senhor, e Deus começa a trabalhar de forma extraordinária na sua vida, nas nossas vidas. A palavra, a mensagem é para sabermos conhecer a Deus, aprendermos a conhecer o Deus que nós servimos. Para você que ouve esta palavra, esta mensagem, para entender, procurar entender sobre o Senhor, sobre Deus, como Deus age. Aleluia! Ele age a partir da nossa atitude, do nosso posicionamento. Amém? E a mensagem, ela vem trazendo exatamente isso. Uma atitude de uma pessoa e Deus começou a presentear. Deus começou a evitar que outros povos, outros reis, viessem a guerrear com esta pessoa que eu vou apresentar a vocês através da palavra de Deus. A mensagem do Senhor vem nos ensinar que a partir do momento que colocamos Ele como prioridade em nossa vida, mesmo que a gente não venha pedir nada, mas voluntariamente a gente começa a fazer as coisas para o Senhor. Aleluia! Voluntariamente, com o intuito de agradar ao Senhor e de fazer o que é certo, o que Deus quer de cada um, o que Deus quer de cada povos e nações. Aleluia! Queremos ser abençoados por Deus, mas muitas vezes a gente não sabe honrar ao Senhor. Aleluia! Então, o Senhor te traz uma mensagem onde, quando você honra a Deus, o Senhor te retribui. O Senhor retribui com dádivas, com presentes, mesmo sem você pedir a Ele. Amém? Porque esta é a vontade de Deus, de sempre presentear o seu povo, aqueles que honram ao Senhor, aqueles que demonstram fidelidade, aqueles que sabem que o Senhor deve ser sempre prioridade, sempre estar acima de qualquer coisa na nossa vida. Aleluia, porque a palavra do Senhor diz isso. Buscai primeiramente
o reino dos céus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Então, de forma natural e espiritual, Deus quer realizar todas essas coisas na sua vida, na vida daqueles que procuram e buscam honrar ao Senhor, se esforçam para isso e demonstram com a sua atitude, sem esperar nada em troca de Deus, deixar o Senhor ali, se assim Ele quiser abençoar, aleluia, honrar você, Ele vai fazer isso por vontade própria. Não podemos fazer algo para Deus sempre com o intuito de receber algo em troca da parte do Senhor, visando só as bênçãos de Deus. Quando agimos naturalmente, honrando ao Senhor, Ele retribui, Ele vê o nosso esforço, Ele percebe que você está agindo da forma como Ele deseja que você faça, procurando agradá-lo, se esforçando em fazer aquilo que diz a palavra do Senhor, aquilo que Deus gosta que a gente faça para Ele. E precisamos muito conhecer mais a Deus. Tem pessoas que pensam que conhecem a Deus, mas a gente não conhece e nem vamos conhecer na sua totalidade. Mas na medida que buscamos a presença de Deus, na medida que buscamos conhecer mais a Deus, vamos aprendendo dia após dia como Deus quer que a gente se apresente diante dele. Qual é a nossa atitude? Aleluia. Então, a palavra do Senhor, no livro de 2 Crônicas, eu vou ler para vocês no capítulo 17, onde Deus estabeleceu o reinado do rei Josafá, onde foi estabelecido o reinado de Josafá. E pela atitude que ele teve, você vai entender melhor ainda o que o Senhor está colocando no seu coração, o que o Senhor está nos ensinando a seguir este exemplo. E naturalmente e espiritualmente, o Senhor vai fazer coisas que nem imaginamos. Vai começar a surgir na nossa vida coisas que nem pedimos, nem estávamos pensando em nada. Mas isso é Deus fazendo a obra dele na sua vida. É retribuição de Deus para aqueles que honram ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Eu quero ler 2 Crônicas, capítulo 17, até o versículo, aleluia, até o versículo 6, que está escrito assim a palavra de Deus. Em lugar de Asa, reinou seu filho Josafá, que se fortificou contra Israel. Ele pôs tropas em todas as cidades fortificadas de Judá e estabeleceu guarnições na terra de Judá, como também nas cidades de Efraim, que Asa, seu pai, tinha tornado, ou seja, tinha tomado. O Senhor foi com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não procurou a Balaíns. Antes procurou a Deus de seu pai, e andou nos seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel. O Senhor confirmou o reino nas suas mãos, e todo Judá deu presentes a Josafá, o qual teve riquezas e glória em abundância. Tornou-se-lhe ousado o coração em seguir os caminhos do Senhor, e ainda tirou os altos e os fortes ídolos de Judá.
Então, a palavra nos ensina, através de Josafá, quando fazemos o que é certo, quando nos desprendemos, quando renunciamos coisas que não têm nada a ver com Deus, quando priorizamos o Senhor, como Josafá fez. Josafá começou a reinar e no seu início de reinado, a sua primeira atitude foi excluir, abolir todos os postes ídolos, todos os altos, tudo aquilo que não condiz com o Senhor. Aleluia! Tirando todas aquelas coisas que o povo idolatrava, demonstrando para o Senhor que ele era o Deus de Israel e que todo o povo deveria se reconciliar com Deus, adorar somente a Deus. A atitude de fazer ali uma renovação espiritual, partindo dele como um exemplo para o povo. E você deve fazer isso, partindo primeiro de você, indo para a sua casa, para a sua família, para as pessoas próximas de você, para as pessoas que vão se aproximar de você. Mesmo que as pessoas da sua casa, da sua família, não queiram isso, mas siga os bons exemplos de pessoas como na palavra cita o rei Davi, que no seu reinado honrou ao Senhor e Deus foi com ele. Deus o abençoou, prosperou, deu livramento, protegeu ele durante as batalhas, guerras contra os inimigos. Aleluia! Deus o perdoou na hora que ele errou, ele reconheceu, voltou para Deus porque não quis perder a presença de Deus, perder a sua salvação, nem o Espírito Santo do Senhor. Então a palavra diz que Josafá seguiu os primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não procurou a Balaim. Ele não fez como outros reis de Israel, que pecaram contra o Senhor, que idolatravam, adoravam a Baal, a Aserá, a tantos postes ídolos de outras nações. E todo o povo se corrompeu, ia na onda, porque o rei também fazia. Então seja um exemplo para você mesmo, seja um exemplo dentro da sua casa, na igreja que você frequenta, entre os irmãos que você frequenta, está ali sempre próximo de você. Aleluia! E siga exemplos de pessoas que verdadeiramente se santificam, verdadeiramente são fiéis ao Senhor, são sinceros com as suas obras, com as suas atitudes, que honram verdadeiramente a Deus. Josafá assumiu o trono de Israel no lugar de seu pai Asa. Aleluia! Mas ele tinha tudo para seguir os maus caminhos dos outros reis. O início do seu reinado tinha tudo para seguir o caminho errado do rei Acabe, do reino do norte de Israel, que lá estava totalmente corrompido e a presença de Deus estava distante, aleluia, dos corações do povo de Israel. Aleluia. E Judá estava assim. Mas a atitude de Josafá foi o quê? Fazer Deus voltar para o seu povo e fazer o povo retornar para Deus. Ter a presença de Deus. E isso é honrar ao Senhor. Então ele determinou tirar todos os postes ídolos de Judá. Isso é honrar a Deus. Ele decidiu seguir os mesmos passos, os mesmos exemplos do rei Davi. Ele não seguiu o exemplo de Asa, que era o seu pai, mas de Davi, um dos melhores reis que Israel já teve.
Siga bons exemplos de pessoas que honram verdadeiramente a Deus e estão honrando a Deus corretamente. Aleluia. Ele sentou no trono. Foi confirmado pelo povo como o rei de Judá. Mas precisava a confirmação de Deus. Precisava que o Senhor fosse com ele. Porque não adianta nada você está aí em um lugar que você se esforçou, você quis, você lutou. Se Deus não é com você, se Deus não estabeleceu isso para você. Aleluia, aleluia. Porque os outros reis de Israel que andaram em maus caminhos, reinaram, sentaram no trono de Israel, mas Deus não confirmou o seu reinado. Aleluia. E todos pereceram. Aleluia. Mas com a atitude de Josafá, o Senhor confirmou o reino nas suas mãos. Aleluia. E aí começou o agir de Deus. Deus usou todo o povo de Judá a enviar presentes, dádivas a Josafá. E a palavra diz que Josafá teve riquezas, muitas riquezas e glória em abundância. A palavra do Senhor também mais à frente vai dizer que o Senhor impediu que outros povos, outras nações se levantassem contra Josafá. Isso é proteção de Deus. Isso é livramento de Deus. E Deus fez mais, fez com que outros reis fossem até Josafá lhe enviar presentes, prata, como tributo de alguns filisteus, que Deus fez isso, como se fosse tributo a Josafá. Aleluia. Também fez arábios, aleluia, que levaram gado miúdo, 7.700 carneiros e 7.700 bodes. Dádiva de Deus na vida de Josafá. Aleluia. E a atitude para concluir essa mensagem maravilhosa que nos ensina a honrar a Deus, nos ensina a conhecer mais ainda ao Senhor, foi a belíssima atitude de Josafá de determinar para todos os príncipes de Judá, para alguns levitas e para sacerdotes irem em toda Judá, em todas as cidades fortificadas que pertenciam a Judá, e ensinar a palavra de Deus. Ele determinou, ele ordenou que fossem a todas as cidades ensinar o povo, aleluia, sobre a palavra de Deus. No versículo 9 está escrito isso. Ensinaram em Judá, tendo consigo o livro da lei do Senhor. Percorriam todas as cidades de Judá e ensinava o povo. Seria tão maravilhoso se os governantes atuais, se as autoridades das nações, as autoridades que nos representam, dessem essa ordem para ensinar todo o povo a palavra de Deus, para levar para os nossos filhos na escola, para os jovens, as pessoas na faculdade, aleluia, aleluia, nas empresas. Como seria maravilhoso, aleluia, que alguma autoridade, algum representante, líder de uma nação, fizesse isso, desse a ordem. Vão até todas as cidades brasileiras, aleluia, do Brasil, e ensine a palavra do Senhor. E assim eles foram, obedeceram e ensinaram o povo de Judá, que pertencia ali ao território de Judá, a palavra de Deus. E assim o Senhor honrou a Josafá. Começou a enviar presente, fazendo pessoas irem até ele, aleluia, sem ele pedir nada, mas pela atitude correta de estar honrando a Deus,
de priorizando, de ser um bom exemplo para o povo de Judá, para que seguisse os mesmos passos, para que voltasse a ter a consciência de que verdadeiramente o Senhor sempre foi Deus de Israel, sempre foi Deus do povo de Judá. E você tem que ter essa consciência de que Deus sempre foi o seu Deus. E se Ele é o seu Senhor, então honre a Deus. Volte a honrar a Deus com as suas atitudes, com as suas decisões, procurando estar no caminho certo, seguindo bons exemplos de fidelidade com Deus. Mas busque Ele, faça as coisas para Ele, as boas obras, não pensando só nas bênçãos, no que Deus vai te retribuir, no que Deus vai te entregar. Mas faça isso, porque o Senhor merece. Faça isso, porque Deus, com certeza, vai aprovar. E as dádivas de Deus chegará na sua vida. Deus fez com que Josafá prosperasse no seu reinado. Aleluia! Fez grandes obras em todas as cidades de Judá. Empreendeu grandes obras, aleluia, em Judá. E assim o Senhor quer fazer de você um empreendedor, que você empreenda na sua vida. Tudo que você projetar em construir, edificar, aleluia, Deus vai abençoar. Deus colocou homens valentes de guerra, dando a Josafá ali um exército poderoso, onde os outros inimigos temessem, pensasse duas vezes se iriam guerrear contra Josafá, contra a cidade de Judá. Homens valentes, homens que voluntariamente se colocaram à disposição para fazer os serviços do Senhor, servindo a Josafá e servindo a Deus também. Que essa mensagem faça com que você reflita bastante e comece a ter essa atitude de honrar ao Senhor, porque eu tenho plena certeza que o Senhor vai retribuir na sua vida para você com dádivas, com presente. Honre a Deus e o Senhor também te honrará. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.